Então, a gente vai começar ouvindo a doutora Jéssica na sua apresentação, depois a doutora Juliana, e aí a gente abre para os comentários, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar a tela da doutora Jéssica para a gente começar. Muchas gracias a Clínica Horizontes por la invitación y sobre todo a Renata Vives y pues a Juliana Roberto, que me ayudó mucho a organizar esta presentación. Pues voy a hablar en español, pero la presentación la tienen ahí en portugués. La infertilidad masculina y sus consecuencias psicológicas. La infertilidad es tan antigua como la especie humana. Se entiende por infertilidad la imposibilidad de una pareja de lograr un embarazo después de un año o más de relaciones sexuales regulares, sin uso de métodos anticonceptivos o la imposibilidad de lograr un embarazo de término dando a luz un niño vivo. La infertilidad primaria es la que ocurre cuando no hay historia previa de embarazo. Y la infertilidad secundaria, la que se presenta después de uno o más embarazos que sí se han logrado con éxito. Durante mucho tiempo se pensó que la causa principal de la infertilidad de la pareja se ubicaba, como señala Patricia Alcolombre, en las profundidades del cuerpo de la mujer. Si bien la existencia del espermatozoide en el semen se descubre en 1677 con el invento del microscopio, no fue sino hasta 2 siglos más tarde que se le otorga un papel importante en la reproducción. La etiología de la infertilidad es muy variada, encontrándose que entre el 40 al 60% de las veces es debida a factores masculinos. El Centro de Medicina Reproductiva en San Pedro Sula, Honduras, nos reporta que el 40 a 45% de la infertilidad de la pareja es debida a problemas en el hombre y un 40% a problemas en la mujer. La problemática alrededor de la esterilidad masculina ha estado rodeada de oscuridad, conformando un verdadero continente negro, como lo llama Alcolombre, parafraseando a Freud. Una zona de oscuridad poco investigada. Solo recientemente la paternidad ha ocupado un lugar relevante en el interés de la comunidad científica. Cuando la pareja infértil llega a un centro de reproducción asistida, generalmente es la mujer la más interesada. Y aunque el problema de dicha infertilidad sea del hombre, este acompaña a su cónyuge como si el deseo de hijos solo fuera de ella, ocupando entonces un papel secundario y pasivo, sin expresar lo que para él todo esto le significa. Frente a este silencio surgen diversas preguntas. ¿Por qué los varones no hablan de su diagnóstico y sus tratamientos? ¿Cómo pueden lidiar con este dolor, con el narcisismo herido? ¿Qué les sucede a ellos con su cuerpo en relación con la procreación? Hasta hace poco, la sociedad ha señalado al hombre como el poseedor del poder, la virilidad y la fuerza. Expresiones como los hombres no lloran da cuenta de importantes limitaciones en la posibilidad de manifestar algunas emociones, por lo que se han visto atrapados en conductas y actitudes con las que finalmente se identifican. Tengamos en cuenta que no es lo mismo un diagnóstico de esterilidad que de infertilidad. En la infertilidad hay una promesa de tener un hijo biológico, mientras que en la esterilidad esta posibilidad está denegada. La etapa diagnóstica despierta en algunos casos mucha angustia y por desplazamiento da lugar a distintos síntomas: disminución del deseo sexual, insomnio, pérdida de interés por lo cotidiano, todo en el trasfondo de fantasías castratorias asociadas con la salud en general. En esta situación, el sujeto ha sido impactado por el diagnóstico,
que si bien puede estar sospechado, su confirmación conmueve de alguna manera a su psiquismo. En el varón, cuando aparecen dificultades en su capacidad para procrear, tambalea su sentimiento de virilidad, despertando en él una sensación de vergüenza y de impotencia psíquica. Pues en el imaginario social, la virilidad, potencia sexual y fertilidad han sido destacados como atributos de la masculinidad. Así, los efectos de la infertilidad tienden a afectar especialmente estos aspectos de la identidad del hombre. El cuestionamiento de la identidad se expresa en la sensación de falta de sentido en la vida y en el sufrimiento de no pertenencia al conjunto de los hombres fértiles, con la consiguiente convicción de ser un varón imperfecto, castrado en la esfera reproductiva. Por si su capacidad para concebir fuera poco, deben incluir ahora una tercera persona, el médico, en su relación sexual, un área en extremo privada y compleja en significados simbólicos. Cuando su pareja no logra concebir, el hombre se siente impotente, teniendo que delegar en el médico su capacidad de embarazar a su cónyuge. Es una situación compleja, pues por un lado está el reconocimiento de la necesidad del conocimiento clínico, pero por otro existe una situación de rivalidad con el profesional que está ayudando a su mujer a lograr el embarazo. Para la gran mayoría de los hombres, el hecho de que no logren embarazar a su compañera pone a prueba su rol y su identidad masculina. En la sociedad actual continúan asociándose tres conceptos: la masculinidad, la virilidad y la fertilidad. Por tanto, se considera el embarazo como una prueba de masculinidad. Cuando no logran embarazar a su pareja, se sienten estigmatizados, marginados, defectuosos, pudiendo sentir vergüenza y humillación. Otros incluso padecen de impotencia sexual temporal. Aunque los procedimientos médicos se centran en las mujeres, la infertilidad puede causar alteraciones en la imagen sexual y corporal de los hombres. Esto hace que muchas veces demoren o pospongan los estudios o análisis que se les plantean desde el campo científico. La confusión entre virilidad y fertilidad atribuye al hombre una elevada presión sobre su rendimiento sexual, como forma de comprobar su potencia. Las relaciones programadas, cuando forman parte de la terapia indicada, son sumamente desafortunadas para los hombres, ya que una vez más se sienten presionados a demostrar su potencia. En palabras de Freud, lo que constituye la masculinidad o la feminidad es una característica que está más allá del alcance de la anatomía. Sí, según Ribeiro, la masculinidad y la feminidad se construyen a partir de una compleja red de influencias identificativas que ocurren a lo largo del desarrollo. La mayoría de los hombres suponen erróneamente que si pueden eyacular, tienen gran cantidad de esperma. Existen dos grandes causas en la infertilidad del hombre: la azospermia de origen secretorio y la de origen obstructivo. En el caso de la primera, los factores desencadenantes pueden ser un déficit hormonal o una causa genética. Esta última es interesante, pues algunos hombres que en su juventud tuvieron un hijo, con los años van perdiendo su capacidad reproductora, pero se amparan en ese primer descendiente para no aceptar que tienen problemas de fertilidad. Así que someten a la pareja a una gran cantidad de exámenes, la mayoría invasivos, antes de aceptar realizarse un espermograma. Es frecuente que vivan estos análisis médicos como un examen en los que se evalúa su potencia sexual en lugar de su fertilidad.
En cada paso en el que se requiere de esperma, el hombre proporciona la muestra. A diferencia de las pruebas en la mujer, la muestra no implica dolor y es inmediata, pero tiene una característica: es humillante. Durante este procedimiento se produce un aumento de la ansiedad, pues el hombre sabe que si no se obtiene el semen en el tiempo necesario, se pueden generar episodios de impotencia y la sensación de no cumplir con lo que se espera de él, lo que puede desencadenar trastornos eyaculatorios e impotencia sexual. El sentimiento de culpa por no poder satisfacer el deseo de maternidad de su pareja lleva al hombre infértil a plantearse la posibilidad del divorcio para que su pareja pueda formar una familia con hijos. Aliada a la culpa surge la tristeza, sabiendo que su infertilidad también significa el sufrimiento de los demás. Dado que la continuidad de una familia recae en el hombre, este siente que decepcionará a sus antecesores si no concibe. La imposibilidad de continuidad genética es una pérdida a la que el hombre debe hacer frente. Es real. Y el duelo debe elaborarlo. En un contexto social que no le hace un lugar al deseo de hijo en el varón. La esterilidad produce un impacto en los ideales asociados con la identidad masculina, así como una vivencia de ruptura de la cadena generacional, revelando la importancia de los lazos de sangre y la necesidad de una filiación, una pertenencia, ser el hijo de y ser el padre de. Poseedor de un pene, el deseo de hijo en el hombre no será en sentido de la búsqueda de completud, sino como una prueba de potencia y capacidad creadora. Al mismo tiempo, refleja una época de resolución de la rivalidad edípica, ya que el deseo de muerte frente al progenitor del mismo sexo siempre estará presente en el vínculo. Ese significado se convierte en el polo negativo de la ambivalencia, propio del deseo de ser padre, y por otro, expresión del anhelo de trascendencia por quien ocupará el lugar paterno en un tiempo futuro. El vástago heredará su apellido, garantizando la continuidad de un linaje. El deseo de hijo en el hombre incluye una expresión en el orden simbólico. Un hijo le asegura al hombre un lugar en la historia de las generaciones que le precedieron y que le sucederán. Y este sentimiento de pertenencia ha ayudado durante mucho tiempo a los seres humanos a afrontar su finitud. El hombre infértil es confrontado en forma abrupta con el dolor del límite, una herida que abre en su narcisismo y que pone al descubierto conflictos preexistentes, muchas veces relacionadas con su propia identidad. El impacto del diagnóstico de infertilidad en la mayoría de los hombres es similar al de las mujeres. Sin embargo, debido a las diferencias de género, la forma de adaptarse a estas situaciones dolorosas, de expresar el miedo o de experimentar el impacto que sufre en su mundo, se desarrollan internamente, es decir, de otra manera. Se sabe que al hombre le resulta más difícil expresar su problema, siendo la soledad que siente mucho mayor que la mujer. Su autoimagen también se deteriora y se siente insatisfecho. Quizá la mujer sienta que al varón no le importa su problema de infertilidad, pero en realidad este oculta sus sentimientos. Estos sentimientos de culpa y vergüenza provocan una disminución de la autoestima, lo que se traduce en un elevado sufrimiento personal, reflejándose directamente en el desempeño sexual, profesional, conyugal y familiar. El secreto de la situación de la infertilidad surge del intento de evitar enfrentar vergüenzas, sentimientos de lástima y algunas burlas sobre la masculinidad. Este secreto evita que los hombres reciban apoyo de sus allegados,
lo que podría constituir una ayuda a afrontar el problema. A menudo estos sentimientos hacen que los hombres infértiles se aíslen de sus contextos sociofamiliares, lo que puede causar también aislamiento en el contexto marital. Uno de los tratamientos más comunes en el caso de la infertilidad masculina es la inseminación artificial con el semen de un donador. Se ha observado que algunos de los hombres en esta situación no enfrentan ni procesan las reacciones emocionales que se producen. No viven el duelo de no poder tener un hijo biológico o de que éste sea mitad biológico. Algunos hombres que llegan a la clínica para optar por una inseminación artificial heteróloga, es decir, por donador, experimentan una gama de emociones como ira, ansiedad, decepción, miedo, depresión y autoaislamiento. Y prefieren sufrir en ese aspecto que negarle a su mujer la oportunidad de concebir. Sin embargo, por todo lo ya dicho, algunos hombres tienden a abandonar los estudios y la búsqueda del hijo más fácilmente que las mujeres. Otros, después de hacerse presente la desmentida y la negación, se comprometen más con la solución del problema, quizá porque perciben la infertilidad de un modo más amenazante a su identidad, porque representa la pérdida de rasgos y aspectos de su yo y del ideal del yo. En nuestra era, el niño puede tener hasta 5 padres, una madre y un padre biológicos, una madre y un padre adoptivos, y una madre sin relación de parentesco con niños. Sin embargo, en nuestra cultura no existe aún una red social que brinde sostén a la esterilidad masculina. Y a pesar de que ha habido modificaciones, la llegada de los hijos y las condiciones de su gestación siguen siendo una cuestión de mujeres. Por lo que algunos investigadores señalan que en la mayoría de los casos, la mujer es quien asume esa responsabilidad, aunque en realidad le corresponda al hombre. Aunque se sabe que la infertilidad es un problema para la pareja, independientemente de que el factor sea masculino o femenino, debemos enfatizar la importancia de la inclusión efectiva de los hombres en el proceso de tratamiento, brindándoles un espacio de escucha en el que puedan expresar sus sentimientos. Queda mucho aún por recorrer en el campo del deseo de hijo en el hombre, un territorio que tiene implicaciones psicológicas que deben entenderse con mayor profundidad, por lo que requieren más investigación. Gracias. Então, vamos passar a palavra para a doutora Juliana, que também vai apresentar um material. É só um segundo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, né? Que eu achei que eu não tivesse tirado aqui do mudo, e aí eu não achei aqui depois que eu coloquei a tela. Bom, boa noite. Oi, Richelle? A tela está cheia direitinho, tá tudo certo. Então tá bom, que eu achei que tinha acontecido aqui alguma coisa. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer primeiro a Renata pelo convite, pela confiança. Outro dia a gente conversava um pouquinho sobre como que da quarentena e acabou que eu conheci a Renata e conheci o trabalho dela e a Clínica Horizontes, então estou muito feliz aqui de estar com vocês. Também quero agradecer a você, Richelle, pela disponibilidade, e também a Jéssica aí pela parceria, que a gente pôde aí conversar sobre os trabalhos aí para apresentar para vocês hoje.
Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a infertilidade masculina e o lugar do pai. Eu começo aqui essa apresentação, não sei se todo mundo conhece, eu trouxe o livro do Walter Hugo Mãe. O Walter Hugo Mãe é um escritor português, e esse livro dele é muito bonito. Eu acho que eu sempre penso nele, né, não só nesse livro, como em outros, que eu acho que ele é muito psicanalítico. Então, esse livro, vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente começar a conversar. Então, o Antonino explicou-lhe que não queria ser mulher e que gostava de mulheres e lhes prestava atenção. Disse que admirava a liberdade que tinham para a expressão da sensibilidade. Achava que era como uma permissão para ter a alma solta, autorizada a manifestar-se pela beleza ou pelo espanto de cada coisa. Estava autorizada a sensibilidade que fazia da vida uma travessia mais intensa. As mulheres, pensava ele, eram mais intensas. A Isaura pensou que a delicadeza dos homens maricas, que era o Antonino, era como uma carência, uma insuficiência, uma semelhança com as mulheres que vinha de dentro a estragar-lhes os gestos, alguns gestos que deixavam de ser estritamente masculinos. Então, eu trouxe aqui para a gente começar a pensar em qual que é o lugar, né, desses homens na nossa cultura. Aqui são 2 posts de Instagram de 2 médicos, de uma clínica e de uma médica que trabalha com reprodução assistida. Um deles fala, né, esse mês a gente está no Novembro Azul, que é o mês dedicado ao incentivo para o homem se cuidar. Então, esse primeiro fala, cuidar da saúde também é coisa de homem. E o outro, quem disse que se cuidar não é coisa de homem? E aí eu coloquei aqui para vocês que, se a gente parar um pouquinho para pensar, né, homens são minoria nos consultórios de psicologia, apesar de sabermos que eles também, nós sabemos, né, eu penso, não acho que não é todo mundo que sabe, que os homens também são acometidos por depressão, síndrome do pânico, ansiedade, há também grandes ofertas de clínicas e tratamentos para disfunções ditas sexuais. E aí, pensando um pouquinho, né, o Freud, vocês me desculpem se eu coloquei aqui o ano errado, eu não lembrava se era 24 ou 26, eu me arrisquei aqui no 26. Ele colocou ali a diferença entre o feminino e o masculino. Então, ele dizia que o feminino trata-se de uma atitude mais passiva, né, associada à passividade, e o masculino é uma atitude ativa, associada à força. O que eu penso que é importante no ser humano é contemplar os dois em si. E a nossa experiência trata de que o homem parece que na cultura, por conta da cultura, tem mais dificuldade, né? Que é o que eu percebo na minha experiência na clínica de reprodução assistida. E com homens também no consultório, sem essa problemática. Então, o que parece, né? O que diz respeito, porque tanto o menino, o bebê recém-nascido, quanto a menina, eles vivem ali o desamparo originário, né? Como diz a Vera Iaconelli, de onde viemos, para onde vamos. Então, o que acontece que parece que para o menino depois é cobrado que ele seja um menino que não chora, um homem que não chora, ou se a gente pensar um pouco de como é que são criadas essas crianças, o menino, será que a mãe fala ali desde pequeno para ele que ele tem que aguentar, ou que ele tem que ser forte, ou o pai fala, né? Então, que parece que essas questões do desamparo originário, para o menino fica ali na negação e no recalque. A Ganito é uma psicanalista do SEDES, ela tem um texto muito bonito que fala que como ele se torna homem, se de início ocupou a posição passiva. Então, o que parece que para ser homem, basta ter a presença do falo e que é um órgão narcisicamente valorizado. E aí, né, a gente vem já para essa questão do filho, quando o filho não vem, que coisas que a gente observa na clínica que tem a ver com essa questão da cultura e de como que o homem ele é aí visto na clínica de reprodução assistida, quando lida com essas questões da infertilidade.
Eu trouxe aqui para vocês um trechinho de um texto da Montanini. A Montanini, ela é uma psicóloga que trabalha bastante tempo com reprodução assistida aqui em São Paulo, e ela escreve, né, que diante de uma situação difícil, o homem se recolhe e se isola, evitando a conversa e discussão, enquanto a mulher tenta compensar a ausência... Ai, gente, desculpa aqui, que o meu celular está achando que eu estou falando com ele. Então, voltando, né? Enquanto a mulher tenta compensar a ausência de palavras, imaginando o que seu parceiro está sentindo e querendo dizer. É um desencontro, né? O homem se cala, como se tivesse que oferecer respostas prontas e soluções, e a mulher sofre pelo distanciamento e pelas construções imaginárias que faz a partir daí. Desse modo, a conversa não ocorre, não havendo confronto com a realidade do outro e de seus desejos. Então, fica sempre nessa vivência da infertilidade, um desencontro, né, que eu digo, entre o casal, porque eu penso que, claro, que cada um tem as suas questões e vive de uma maneira, mas ali, como tem uma questão do corpo, né, que é tanto a gravidez quanto a infertilidade, os tratamentos e um monte de hormônio, e os ultrassons e os exames acontecem no corpo da mulher, essa atenção é maior, né? A mulher, ela é mais olhada. E vocês sabem que na clínica eu percebo que o médico, como elas são tratados, esses casais são tratados pelo médico ginecologista, o médico já tem ali uma experiência, uma vivência com essas mulheres, é muito comum o casal chega e o médico olha para a mulher, né? Então, não considera, por mais que o marido às vezes não tenha uma questão de infertilidade física, né, que eu estou dizendo, mas o que o médico ali está recebendo o casal. Então, é uma coisa importante se observar, né, como é que eles são, como é que lida. Tem as mulheres nas redes sociais que elas são as tentantes. Os homens, eles não têm um lugar, né? Até acho que é interessante essa palavra tentante, a gente até pode conversar sobre isso, mas o que eu penso é que não há um grupo desses homens, né? Para eles se colocarem, para eles dividirem ali essas questões do sofrimento deles. Então, para a gente conversar também um pouquinho, eu trouxe uma vinheta clínica, está o sujeito, então ninguém decide ser infértil, o luto é sempre doloroso, do ponto de vista narcísico, o sujeito sempre se imagina completo. No anúncio da infertilidade, teve aí, né, mostrou, a Jéssica também falou no trabalho dela, que o funcionamento do corpo se confunde com o funcionamento do próprio eu, e aqui a infertilidade, a impotência, a incapacidade, mas essa incapacidade que, na verdade, que a pessoa tem, né, como uma causa física, é uma capacidade orgânica, né, que se mistura aí com essa questão da sexualidade. E aí, a gente pensando um pouquinho aqui no lugar do pai, eu sempre ficava pensando que, será que esse moço um dia ia poder ser pai, né? Se eles chegassem a ter filhos, se o tratamento desse certo, eu pensava muito nisso, se ele poderia ser um pai, efetivamente, para o filho. E aí, pensando nesse lugar do pai, acho que é importante a gente se dar conta de que é claro que essa questão do sistema patriarcal foi mantido por muitos anos, então a mulher era idealizado, né? A mulher não trabalha, fica em casa cuidando dos filhos, e o marido é o provedor, e os filhos ficam submetidos ao poder desse pai, né? A decadência desse patriarcado, é claro que trouxe aí uma confusão, né, porque não funciona mais como um organizador das identidades sexuais, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, e o que eu penso é que a gente vê na clínica esse papel, apesar dessa confusão, né, que o pai é a pessoa forte, que ele, né, não tem muito jeito, os casais, os homens, tem de baseada, se a gente for pensar, tem muitos casais de homens procurando as clínicas de reprodução assistida, e quando a gente escuta, eles são homens que estão organizados a parar, a ter o tempo para cuidar desse recém-nascido. Então, os homens, não só, né, me lembrei aqui deles, porque eles têm hoje, muitas empresas oferecem licença paternidade, então o homem vem ocupando esse lugar. E aí, pensando um pouquinho na função do pai, eu trouxe aqui o Winnicott, que ele fala do primeiro momento, qual que é a função do pai, né? Que ela não se reflete diretamente sobre o bebê,
como a gente sabe, mas apenas indiretamente, no sentido de contribuir para que a mãe tenha condições de fusionar-se com o bebê, ao lidar com o ambiente para a mãe, a fim de proteger a mãe e o bebê de tudo que pretenda interferir no vínculo entre ambos, que é a essência e a própria natureza do cuidado materno. Eu me lembrei aqui de um filme que já tem alguns anos, que é Tully, não sei se vocês conhecem, e que aparece bem isso, né? Não quero aqui contar da história, mas é uma mulher que quando tem o bebê, aparece muito isso no filme, o quanto que o pai não exerce essa função do pai, né? E é desesperador para ela, é um cansaço, é uma entrega ali, ter que cuidar desse filho. Ela teve umas outras questões, já tinha outras questões depois que ela teve esse bebê, mas aparece muito esse lugar que o pai não exerce, né? Que o pai fica de fora enquanto fica para a mãe os cuidados. Então, o Winnicott fala que o pai tem que proteger a mãe das preocupações externas, tanto quanto possível, e o pai contribui para que ela possa ser o ambiente do bebê. Depois, o Winnicott também fala que ele concebe a identificação com o pai como um modelo, não a seguir passivamente, mas como um apoio que o filho utilizará para seguir seus próprios ideais, como algo que lhe dá confiança para seguir seus próprios desejos, metas, projetos, preferência. São as próprias crianças que formam seus ideais, pelo menos em parte, com base no que veem ou pensam que veem, quando olham para o pai. E aí eu trouxe também o Celso Gutfreund, que ele é aí de Porto Alegre, da Sociedade. Eu gosto muito de um livro dele que chama Narrar, Ser Pai, Ser Mãe. É um livro muito bonito. E ele cita aqui o Lecamus, que ele é um francês, que ele fala, né, sobre a função do pai, assim como o Freud, o Lacan, o Green, a Fiorini, né, eles colocam ali a função do pai como né, cada um aí coloca um nome, mas como o terceiro, ele também fala, então ele fala que a função do pai tem sido estudada por autores contemporâneos, mantendo-se a ideia clássica de que ele é um elemento simbólico que estimula a diferenciação e a passagem da vivência diádica, que é a 2, para a triádica, a 3, mas ele acrescenta funções novas e importantes, como estimular o desenvolvimento físico, lançar desafios, estilo incitador, favorecer a educação, a socialização e o desenvolvimento dos afetos, entre outros. A gente que trabalha em clínica de reprodução assistida vê uma mulher, né, que vai ter filho sozinha, que vai fazer uma produção independente, ela não tem ali a presença do terceiro ali efetivamente, ali todos os dias, vamos dizer assim, mas isso a gente sabe que é possível de uma outra maneira, até o trabalho pode aparecer ali como esse terceiro, né, que divide essa relação só de mãe e de bebê. Então, eu sempre vou pensando, quando eu lembro disso, que qualquer um poderia fazer esse papel. Então, eu acho que a gente precisa, eu gostei, além dele ser aí de Porto Alegre, que eu achei bacana, né, remeter a ele para conversar sobre, né, aqui com vocês, acho que é importante a gente poder pensar que, além disso, para que esse pai está ali, né? Qual que é o papel desse pai, como o título aqui da nossa conversa. Então, para encerrar, acho que a gente tem que considerar que culturalmente e psiquicamente falando, a ênfase é dada ao papel da mulher em ter filhos, né? Como eu disse já para vocês, porque tem a experiência no corpo, assim como a infertilidade também a ênfase é dada a essa mulher. O sofrimento de homem e de mulher, a gente tem que sempre pensar que não são comparáveis, eles são de lugares diferentes. O homem é visto como alguém que pouco participa ou como mais forte, mas se a gente parar para pensar, tem aí essas questões da cultura, do sofrimento dele, por isso que ele fica aí nesse lugar, né? Eu acho que a equipe também é envolvida com essa questão da cultura, né? Não é só porque elas estão acostumadas a trabalhar mais com as mulheres, até os urologistas, às vezes os pacientes contam para a gente que os urologistas falam de uma maneira, né? Os urologistas mesmo não cuidam deles, do tipo, você não vai poder nunca engravidar sua mulher, desiste, o seu diagnóstico nunca vai dar certo, né? As brincadeiras que se faz com esses homens também, então acho que também tem uma questão sim da cultura. A figura do homem, então, eu acho que é interessante a gente poder, quando trabalha com esses profissionais,
colocar que ela tem que ser privilegiada também, olhada. De vez em quando eu tô no centro cirúrgico lá do Ideia Fértil e eu me lembro de uma vez um médico tá olhando justamente só para a mulher e aí eu chamar esse médico e falar, olha, não esquece que tem um marido. Ou eu me lembro que quando eu comecei a fazer um trabalho lá, tinha uma lousinha com o nome da mulher e eu falava assim para os médicos, vocês chamam o marido de quê? Aí eles olharam, né? Eles não sabiam do que eles chamavam o marido, porque no dia da transferência de embriões, o marido pode entrar na transferência, né? Na punção de óvulos, não. Mas na transferência, sim. Lá na clínica, e na verdade, na maioria das clínicas que eu conheço, todos os maridos entram ou alguém pode entrar. Às vezes é a mãe, eu tive uma paciente hoje que foi para transferir embrião, a mãe que foi com ela, que o marido não pôde. E aí eu pedi, então, para esses profissionais colocarem o nome do esposo, né, para o médico poder... Então, a enfermeira coloca o nome da esposa, do marido, e aí o médico pode conversar, olhar para o marido e chamar pelo nome. Então, para encerrar, eu trouxe também a Patrícia Alcolumbre, que ela fala que um outro lugar de pai, né? Então, repensar a figura do pai ausente nas práticas da cultura, das teorias, apesar de, como a Jéssica falou também, né? Eu penso que hoje tem muita gente falando muito mais sobre a paternidade, sobre esse lugar do homem, né? Sobre a importância desse homem. Dar maior ênfase à função paterna como proteção da cria, da dor de um útero diferente que permitirá o sustento, a proteção e o reconhecimento dos filhos. E aí eu completo aqui, né? Fabricando assim um outro entendimento de pai. Então é isso, gente. Obrigada. Então, pessoal, aberto para os comentários. Quem quiser pedir a palavra, pode colocar via chat. E aí eu já vou passar as perguntas para as convidadas, tá? Eu estava, enquanto o pessoal se movimenta, eu estava aqui pensando sobre o papel, né, do homem e que se existe uma divisão dentro dele entre ser pai ou dar filhos à mulher, porque podem ser coisas encaradas de formas diferentes, né? Se vocês percebem essa dualidade no pensamento, me parece que sim, em algum momento ele pode não querer ser pai, mas ele pode querer simplesmente ser fértil, né? Como no exemplo que a doutora trouxe, né? Vocês percebem essa divisão entre essas formas de pensamento do homem na mesma pessoa, entre dar filhos à mulher e ser pai como coisas diferentes? Eu penso que tem muitos, principalmente quando eles têm quando eles têm a zoospermia, que eles não têm espermatozoides, e o médico sugere fazer um tratamento com sêmen de doador, muitas vezes não é possível a eles, por dificuldades emocionais, eles poderem pensar, né, nessa questão, e logo eles falam, não, eu aceito, muitos, tá? Eu não estou dizendo que são todos, claro que não, a gente sabe que na psicanálise, acho que muito mais que a psicologia, a gente considera o sujeito único, né? Mas como diz a Renata Vives, muitas coisas se repetem, eu concordo com ela, mas se repetem de maneiras diferentes, né? Mas eu tenho uma experiência, Richelle, de sim. Muitos deles falam assim, eu vou aceitar porque a minha esposa quer muito ser mãe, então eu não posso tirar isso dela, né? Então eu aceito. E aí, quando eu convido para pensar um pouco sobre isso, às vezes pensa e às vezes não é muito possível. Na clínica de reprodução assistida, eles não têm, não é uma... A gente tem ali, todos os casais que fazem tratamento para engravidar são encaminhados para a equipe de psicologia, mas não tem muito espaço, né? Não é para uma terapia. Então, às vezes, são algumas consultas, né? Terapêuticas e que a gente consegue ali propor algumas coisas, um espaço para eles pensarem, mas eu percebo sim. Tem essa ideia, muitas vezes, de até, acho que até uma coisa de amorosidade, né, por essas mulheres também, né? Não acho muito diferente disso. Deixar essas mulheres terem os seus filhos. E muitas delas também, elas não querem saber de quem que vai ser o bebê, né? Elas querem um bebê, não importa de que homem seja. Doutora Juliana, olha o seu WhatsApp. Mandei uma mensagem. Então, Beta
Gray quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone. Ei, boa noite a todos. Talvez eu seja uma estranha no ninho, né? A minha formação é em comunicação social. Atualmente eu sou mestranda na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa com homens que participaram das campanhas de prevenção ao câncer de próstata. E assim, o assunto que vocês trouxeram em discussão é muito interessante, né? Essa questão do lugar do pai, do masculino, da masculinidade, essas questões são bem interessantes, inclusive para o trabalho. Eu falo que isso anda sempre aos pares, né? O movimento feminista, ele cobra essa divisão, né, desses trabalhos. Em 2009, a gente tem a Política Nacional de Saúde do Homem, né, integral, a saúde do homem, e o homem se silencia, né, a mulher quer dividir isso, e o homem se silencia, não há movimento. Esse ano eu fiquei até espantada, não sei se vocês viram, acho que o ano passado que começou isso, a tal da machonaria em Brasília, né, que é o resgate dessa masculinidade patriarcal, que a Juliana falou muito bem, e a Jéssica também. E pelo relato da Juliana, a impressão que nós temos é que esse sentimento não está ligado à criança, né? Esse ser pai, né? Quando a Juliana fala, ele trouxe para o consultório, né, a questão da amamentação, né, ficar pendurado nos peitos da mulher e tal. O que ele pensa? Em dividir a esposa? Ele vai ter que dividir a esposa? Enquanto a mulher pensa na criança, a impressão que eu tenho é que ele pensa na questão da impotência, né? Se não pode ter filho, ou se tiver, que vai ter que dividir a mãe com o filho. E eu fico me perguntando quem é o sexo frágil, né? Nessa história toda. E a questão outra questão também que eu queria levantar é a dissociação de amor e desejo, né? Que eu acho que o homem traz isso. E eu li um artigo esses dias sobre uma entrevista que eles fizeram a homens penectomizados pelo câncer de próstata, né? Em virtude do câncer de próstata. E tem uma fala do autor que ele diz o seguinte, que o cara, ele não restringe o gozo dele à figura da esposa, a quem ele dedica o amor, né? Então, ele acha que ter perdido o pênis, né, na cirurgia, é uma punição que o outro lhe dirige, né? Ele culpa ela, né? É uma punição, porque ele não consegue associar amor e desejo, né? O que muitas vezes aí, acontece de procurar outro na rua e tal. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês que trabalham com essa reprodução assistida, nesse primeiro momento, qual que é a impressão de vocês? Que o homem culpa a esposa? Primeiro vem essa questão de não sou eu quem não posso ter filho, é ela. E ela assume isso no primeiro momento e sei lá, pensa, ele vai arrumar outra porque eu não posso ter filho. Às vezes o problema é dele, certo? Eu vou falar primeiro, depois a Jéssica complementa, pode ser assim? Para falar aqui do caso, sabe que você estava me falando aí, como você chama? Beta, né? Roberta. Roberta, Beta. desculpa que está escrito aqui. Roberta Grey, porque Roberta. não chama de Beta. Eu estava me lembrando aqui, né, associando, né, pensando no paciente, e eu me lembrei que foi muito difícil para ele casar, sair de casa, e teve uma sessão que ele estava lendo um jornal que ele queria se mudar da casa. A mãe era separada do pai, ele queria se mudar da casa para ele poder morar mais perto do trabalho, né? Foi antes dele trabalhar com o pai isso. E aí, na sessão apareceu lá a fala da mãe dizendo assim para ele, não, você tem que ficar em casa, filho meu só sai de casa casado. Ele casou, ele tinha mais de 35. E aí, ficou uma coisa assim para o paciente, tá bom, então tá.
né? Então, eu saio quando eu estiver casada. Então, acho que essa questão dos peitos, sim, parecia, como eu fui colocando, né? Ele parecia mais um filho. E eu ficava pensando nisso, ele ia poder ser um pai, porque eu acredito que tem alguns homens que são imaturos, com a vivência da paternidade, conseguem desenvolver aí uma posição mais madura, né? Agora, quando você estava falando da clínica, né? Eu vejo o contrário, Roberta. É muito mais fácil a mulher chegar e falar assim, o problema é dele, do que o marido falar. Né? Na minha experiência, que já é desde lá 2002, quando eu comecei a frequentar a Faculdade de Medicina da ABC, que é onde tem o Ideia Fértil Matriz, eles estavam começando lá em 2002, eu entrei, né, como estagiária. Desde dessa época, atendendo toda semana esses casais, eu posso contar numa mão quando um homem fala assim, o problema é dela, pelo menos ali junto comigo, né? O que aparece muitas vezes é a vergonha e a esposa assume para a família, por exemplo, que a questão da infertilidade é dela, isso já apareceu. Agora, essa questão tem alguns homens que fazem essa oferta mesmo para as mulheres, né? Olha, procura outro homem, porque eu não posso te dar filho. Porque porque a mulher se acredita muito no instinto materno ainda. Então, muitos deles oferecem aí para essas mulheres, olha, se você quiser procurar outro homem, tudo bem. Mas eu já ouvi mulher também falando, se você quiser sair com outra... E eu já vi até um homem indo, efetivamente, ficar com outra mulher, então, para ter esses filhos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se tinha mais alguma coisa, mas, né, do que eu aqui fiquei aqui pensando, são essas questões. Ok. Obrigada, Juliana, Imagina. pela sua resposta, pela atenção. Se a Jéssica quiser falar alguma coisa também a respeito. Até a questão da masculinidade e ser masculino, né? Nessa questão da impotência, o que isso traz para essas pessoas, né? Essa angústia, esse sofrimento que vocês veem aí diariamente. Me quedé pensando que si los hombres quieren un embarazo, lograr un embarazo y tener un hijo, porque quieren un hijo o por cumplir con ese requisito que la sociedad les ha impuesto como proyecto de vida para demostrar su hombría. En lo que estuve revisando el tema, sí, en algunos casos, en pacientes muy narcisistas que solo piensan en ellos, no tienen la capacidad de hacerle un espacio para un tercero, para un hijo. Y entonces esto influye, obviamente, se puede manifestar en forma de disfunción sexual que va a afectar obviamente la fertilidad y la fertilidad, perdón, mi perro quiere salir, un momento, perdón. Disculpe. Y la fertilidad va al mismo tiempo afectar la disfunción sexual. Y sobre esto de la masculinidad estaba oyendo hace poco que empezó el congreso de APA, hubo una presentación sobre las masculinidades en la actualidad y decían cómo los movimientos de las mujeres son las que han empujado a que se empiece a hablar de otro tipo de masculinidades y cómo eso ha ayudado a que los hombres empiecen a pensar en su ser masculino desde otra manera, no rechazando lo femenino. Porque para ser padre hay que aceptar la parte femenina, no rechazarla. Entonces, eso me pareció muy interesante. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Renata? Então, boa noite.
Eu quero agradecer imensamente a Jéssica. Jéssica é uma colega que nós nos conhecemos há, acho que uns 10 anos atrás, no Panamá, quando nós duas éramos candidatas das nossas sociedades, né? E mantivemos um contato, assim, esporádico, e viemos a nos reencontrar esse ano com a pandemia, e nos reaproximando, então, com esse tema da reprodução assistida. Jéssica, eu sei que Jéssica está passando por um momento difícil no país dela, o país foi afetado por um furacão, né? Muito sofrido, e está aqui conosco hoje, né? Então, eu só tenho a agradecer o esforço que ela deve também estar fazendo para poder estar conosco. E a Juliana Roberto, a Ju, também uma querida amiga que eu conheci esse ano, mas parece que já somos íntimas, assim, há muito tempo, e ambos trabalhos, assim, belíssimos. Eu fiquei pensando algumas coisas, né, que vocês foram falando, e, Jéssica, desculpa, se tiveres alguma dificuldade com o português, nós temos uma colega que habla espanhol, sim? Pode pedir ajuda, por favor. Eu fiquei pensando em algumas coisas que vocês duas trouxeram, assim, que nós poderíamos diferenciar o quero ter filhos, do ser pai e do dar um filho a alguém, né? E ainda uma quarta possibilidade, na verdade, não sei se é uma quarta possibilidade, mas que é esse lugar do pai que a Juliana toca em algum momento, do pai que está dissociado, separado de uma relação conjugal. Os pais solteiros, né? As produções independentes dos homens hoje, né? Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso também. E a Roberta tocou num ponto que eu também tinha pensado, desse caso da Juliana, que o Freud nos fala lá em 12, eu acho, sobre a psicologia do amor, nessa separação, dissociação que alguns homens podem fazer entre o erótico e o amoroso, né? Entre a mulher vista, a esposa vista como a mãe, e o erótico ficando com a outra, né? A dissociação. Outro aspecto também. E para a Jéssica, se ela pudesse falar um pouco mais, que eu acho que essa é um grande rolo aí, né? Um grande problema, que é esta confusão que na cultura tá, né? Entre infertilidade e virilidade. Então, parece que o homem que é infértil, ele é pouco viril, ele é pouco homem, né? Só para estimular a nossa discussão. Muito obrigada às duas, muito obrigada mesmo. Depois eu... Gracias, bueno, gracias a todo el grupo que nos reunimos los lunes con Renata, porque me han hecho sentir como, pues, aceptada a pesar del idioma, y he aprendido muchísimo sobre el tema. Gracias a todas. Y gracias también, sí, en el país estamos con, pues, ETA nos hizo desastres, hay como 1 millón de damnificados, todavía hay inundación, hay gente aislada. Y qué interesante, estuve, Juliana muy atenta, me mandó la presentación y yo no podía trabajar porque obviamente no teníamos luz y agua e internet, estaba fallando mucho. Y lo interesante es que me comunico con un ginecólogo de la clínica de reproducción para conocer de los datos en San Pedro Sur, el dato que les presenté. Y el doctor me dice que él anda rescatando, el ginecólogo me dice que él anda rescatando gente. Y ahí en medio del rescate, porque el rescate era con lanchas y era con carros grandes para poder entrar, me comenta, empezamos a hablar sobre lo que él ha visto en su clínica, sobre
la fertilidad. Y pues me pareció increíble que él estuviera pues, en eso, en rescate, y al mismo tiempo me pudiera atender, muy amable, que le agradezco mucho. Y él me comentaba algo que me pareció interesante, pero obviamente no es un estudio, solo son impresiones de él. Que él miraba que los pacientes, cuando había una inseminación inseminación incluso heteróloga, es decir, de un donador, él miraba más contenta al hombre que a la mujer cuando nacía un bebé, y que eso siempre le llamaba la atención. Como era la mujer la que había insistido en tener ese bebé y que había presionado, pero que los hombres se mostraban como anuentes a acompañar, pero no muy interesados. Pero cuando aceptaban y nació un bebé, miraba a la mujer no tan interesada y al varón, al hombre, como muy apegado a ese bebé. Creo que me parece que siendo un bebé, no importa si es de ellos o no, el que desea ser padre. Entonces creo que es como un trofeo y es como, es mío. Claro, hay aquí un aspecto de secreto. O sea, aquí no se habla abiertamente de si fue o donación o donación de esperma o fertilidad in vitro. Todo eso es un secreto. Ella incluso me decía que las pacientes llegaban con sombreros y anteojos y viendo si no había nadie, como si fueran grandes estrellas de cine, porque tenían miedo de que las vieran, porque no querían que se dieran cuenta que estaban asistiendo a una clínica de reproducción asistida. Entonces aquí los hombres, aunque no sean genéticamente de ellos el hijo, pueden decir, lo logré, es mi hijo. Pero que él no sabía lo que pasaba después con esos niños, que se quedaba con esa duda. Pero sí, en nuestro país, el concepto de virilidad y de paternidad está muy, muy imbricado, muy, muy unido. No sé si en Brasil. Ahora, hoy también hablaban de cómo ahora con no sé si han visto un video que se llama Los Ayudadores, que eran hombres que llegaban a la casa y a ayudarle a la esposa, a ayudar y con la esposa, con los hijos y con la casa y el trabajo y la comida. Y era como, si quieres te ayudo, o vos no hablas, ¿cómo voy a saber si necesitas ayuda? Y decían, ayuda, es que es obligación, o sea, es responsabilidad. La pareja tiene responsabilidad en el hogar 50 y 50. No son ayudas, no son ayudadores. Entonces, pues, creo que eso tiene que ver también con el concepto todavía patriarcal de masculinidad, de virilidad. Y aquí, lo que se ve más también es que el hombre, la mujer es la que corre con esto de que no puede tener hijos, no lo dice, a pesar de que es el hombre el que no puede. Y algunos incluso hasta rechazan a la mujer porque no puede tener hijos. Porque la valía de la mujer es si tiene un hijo. E incluso en algunas familias, si tienen 1 o 2 hijos, el valor es más. Y si no tiene un valor. La mujer. Y no importa de quién es la culpa. No importa si es del hombre o la mujer. Estoy generalizando sobre lo que veo en la clínica, en la sociedad. No estoy hablando de esto.
Eu acho que aqui tem algumas coisas que são bem parecidas, sim, Jéssica, com o que você falou. E eu me esqueci o que foi que a Renata perguntou agora, mas eu fiquei pensando nisso, né? Aqui não tem essa questão do segredo. Eu quero, Rei, você pode repetir? Não. Você falou sobre essa questão da mulher, né? Da mulher erótica, não é isso? E da mulher que vai ser mãe, que pensando no caso. Isso, não, eu falei assim, de 3 aspectos que vocês tinham levantado, né? Que um seria, num homem, talvez encontrar um querer ter filhos, outra coisa, ou em outro homem a gente poderia encontrar, ou encontrar no mesmo homem as duas coisas, o ser pai, né? E um outro aspecto seria dar um filho a alguém, né? Pode ser a mulher, pode ser a própria mãe, não sei, né? E eu falei da questão do remete ao texto do Freud sobre a psicologia do amor, quando ele fala dessa separação no homem, do erótico e do, não sei como é que ele chama, mas o aspecto mais, me fugiu, não é amoroso, mas de ver a mulher como mãe, né? E o desejo ficar colocado na outra, na prostituta. E a outra coisa que eu tinha trazido é dos homens de produção independente. Os homens que hoje, pela tecnologia de reprodução assistida, podem, Cristiano Ronaldo, né, por exemplo, pode contratar uma barriga de aluguel e comprar óvulos e ter os filhos que ele quiser, né? Era isso. A Vera Iaconelli, eu estava num grupo com ela há pouco tempo, e ela falava assim que ela acha que ter filho, o desejo de filho é sempre narcísico, né? Então, eu acho que sim, a gente não pode pensar que não, né? Que não tem aí essa questão do narcisismo, então... mas eu me lembro de ter falado assim para ela, mas e aí, né? O que acontece com um bebê que só vai nascer por conta de um narcisismo do pai e da mãe, né? De muitos casais, por exemplo, que não têm mais uma vida libidinal e querem ainda assim ter filhos. Então, eu acho que sim, que tem muitas pessoas que vão ter um desejo que não é um desejo. Tem muitos homens, né? A gente está falando dos homens que também... Poucos homens eu vi contando sobre eu queria ter filho desde pequeno, que também é um outro desejo, né? Um desejo que o homem traz de bebê, de ter filho, não tem necessariamente a ver com o encontro de uma mulher para ter filho, mas tem a ver com as questões dele de desejos, né? Dessa questão aí lá com a mamãe, quando era pequeno e tudo. Agora, então tem alguns deles que eles vão querer ser pais, né? Eu acho que sim, que aparece muito isso. Esse moço, você sabe que você me lembrou que teve ali uma questão também dele procurar uma prostituta, para ver se aliviava ali um pouco a angústia dele, né? E que foi uma confusão, até porque ele procurou e a esposa soube. Então também, né, isso foi uma coisa que apareceu mais no final, assim, da terapia, a gente não teve muito tempo de explorar, mas agora você dizendo isso, ele fez mesmo essa separação, né, da mulher que era de um jeito, e aí eu acho que é comum também, né, uma dificuldade um pouco aí de alguns homens. E essa questão do homem procurar um filho sozinho, eu também acho que tem várias, né, tem ele também poder de alguma maneira achar, acreditar que ele não precisa de uma mulher para ter filho, né, então eu vou lá e eu pago uma mulher, como, eu nem sabia que o Cristiano Ronaldo fez isso, mas não existe no Brasil barriga de aluguel, mas eu já ouvi casos de mulheres que receberam dinheiro para fazer isso, então acho que tem essa coisa de eles poderem triunfar, né, sobre a mulher, então eu pago para uma gestar, eu pago para outra doar os óvulos, eu tenho meu filho sozinho, né, a mulher que vai fazer o tratamento para engravidar de produção independente, ela tem uma fantasia, muitas delas têm uma fantasia de autogestação também, como se elas não precisassem do doador e nem da equipe médica. Quando eles reconhecem essa ajuda do terceiro, então o homem reconhece a doadora de óvulo, a mulher que vai gestar reconhece a equipe médica que vai ajudar para tudo isso, eu penso que é melhor, né? E tem aqueles arranjos que eles vão fazendo também, né? Eu atendi o primeiro homem que quis ter filho sozinho, na verdade ele tinha lá um combinado que era com a família, né? Então, é uma questão narcísica
E uma questão que eu pensava, né, infelizmente só pude ali estar com ele em uma entrevista, mas ele tinha um comprometimento com o pai e com a mãe. Então era um desejo e um combinado, um projeto a 3. Mas também já vi aquele que não encontrou nenhuma parceira e que já atendi gay também, né, um homem gay que iria fazer isso sozinho. E sempre tem né, nessas pessoas que estão ali sozinhas, elas trazem a rede de apoio ali, também aparece isso na entrevista. E há pouco tempo eu atendi um casal, na verdade não é um casal, de coparentalidade, né? Então, os amigos ali se encontraram e eu achei interessante nessa primeira entrevista, a segunda vai ser a semana que vem, depois eu até posso mandar notícias, mas era um homem que o pai morreu, e aí soube lá que a amiga estava querendo fazer tratamento para engravidar sozinha e quis, né, ficar ali junto. E a primeira coisa que eu pergunto para ele, né, quando por que ele pensou nisso, ele fala, não pensei que quando eu ficar velho não vou ter ninguém para cuidar de mim, né? Então, olha ali o desejo dele, como que apareceu esse pensamento do nada dele ter filho, até porque ele nunca pensou em ter uma família. E também, né, pensando aqui, são tantos casos, gente. Outro dia eu atendi 2 mulheres, elas estavam juntas e elas iam recorrer a um amigo gay, e para eles terem filhos, os 3 juntos. E aí ele falava para mim, né, da paternidade, como um pai que não se envolve com o filho. Para mim, isso vem narcisismo, né, em primeiro lugar, só tinha isso. Mas como que você imagina, você vai ficar com o bebê? Não, um dia eu pego na escola, mas assim, vai ficar com elas, né? Então ele não queria ser pai, né? Aparece isso muito claramente na clínica, sim. Renata, esa última parte no la había entendido. No recuerdo en qué escrito Freud habla de la división que se hace de la corriente erótica y en español es la corriente de ternura, no sé. Sí, no sé. sí, ternura, sí. Ternura. Y entonces en la corriente tierna, el hombre deposita el respeto, la veneración, el cariño, todo relacionado con la madre. Entonces, coloca ahí a la esposa, entonces ahí no, obviamente, no vamos a poder tener relaciones, el hombre no puede relaciones con la esposa, es un incesto con la madre, que lo ha colocado al mismo nivel que la esposa. Y entonces, esos hombres dividen, y la otra corriente es la erótica, en donde se satisface el deseo sexual. Entonces hay que colocarlo en otra mujer, una mujer que coloque en un lugar inferior a la madre y hay otra en el nivel inferior. Y con ella puede tener satisfacción sexual. Entonces, con la esposa, y colocan a la esposa al nivel de la madre, no hay deseo. Es simplemente esta corriente tierna. Entonces se necesita otra, que sería la de la calle, la amante, la prostituta, con la cual logran satisfacer esos deseos. Lo ideal es que un hombre logre integrar ambas corrientes en un ser fuera de la familia, un ser exogámico, que ese amor y el deseo hacia la madre pueda colocarlo en una mujer fuera de la familia, pero que integrada las 2 corrientes. Temos uma pergunta da Karen Richter. Estamos nos encaminhando também para o final. Em primeiro lugar, queria parabenizar a apresentação dos trabalhos, foi muito rica, assim, né? E eu fiquei pensando aqui da questão da impotência ou do ser estéril, né? Pensando na masculinidade, que denuncia essa busca por um espaço de escuta, né? Agora, quando isso não ocorre, segue-se daqui a pouco esse padrão imposto pela cultura de que então o homem é viril, ele é macho, né? Ele até pensando nessa questão do lugar do pai, que então ele, enfim,
né, se torna pai e qual é mesmo esse lugar que ele ocupa, porque não se, digamos que não se teria um problema aí, né? Não sei, fiquei pensando nessas questões e que é uma coisa que a gente vê muito também, né? É como se cumprisse aquele aquele papel esperado, né? Então ele se torna, mas de que forma? E não tem sofrimento, então ele é viril, né? Ele não pode ser sensível, não sei, fiquei pensando sobre essas questões. Eu acho que essa questão da virilidade para o homem, né? Isso era uma coisa também bacana você dizer de novo, que eu fiquei aqui pensando, a Rê, né, falou. Está para o homem a questão da virilidade, da sexualidade, assim como para a mulher, ainda as mulheres trazem, né? Esses dias eu ouvi uma fala tão bonita de uma paciente que é coisa de livro, né? Tem um livro da Tuber, eu esqueci o primeiro, sempre esqueço o primeiro nome, Silvia Tuber, e ela fala sobre as mulheres sem sombra, né? E outro dia uma paciente falava para mim, muito emotiva, falando sobre como ela se sente como mulher, que é como uma árvore seca, ela trouxe isso, né? Então fica... por que vem uma questão da sexualidade para o homem? Né? Eu acho que essa questão da cultura, né? Agora, o homem, eu achei interessante quando você disse por que é uma questão, qual que é esse papel do pai, né? Outro dia eu assisti a mulher, tem duas mulheres que fizeram tratamento para engravidar, e ela se expõe muito nas redes sociais, eu acompanhei as duas no começo, depois não soube mais delas, né? E a menininha falava assim, papai, chamava ela de pai, e ela falava assim, mamãe, e ela falava, e a menininha, não, papai, e ela falava, não, eu sou a mamãe. Ela teve uma insistência que a menina, que ela fosse a mãe, né? Ela amamentou, quem gestou foi a outra e ela pôde amamentar. E aí, então, qual que é o papel, né, desse pai? Eu acho que também vai aparecer ali de uma maneira muito subjetiva de cada família, de cada pai, e às vezes o pai não vai ter esse papel de atividade, né, como de força, como a gente colocou, né, vai ter um papel de passividade, a gente não sabe, acho que vai depender aí de como cada família se organize das identificações que esse homem teve, né, ao longo da vida, como a Jéssica disse lá no texto dela, né? E ele não pode se mostrar, a gente vê que hoje em dia eles estão tendo um pouco mais de lugar, né? Essa coisa que a Jéssica falou, né? Na pandemia, vários jornalistas falaram, nossa, como os homens estão se adequando aos filhos, como estão cuidando dos filhos, e eu li aquilo pensando, né? Mas não é uma responsabilidade dele, né? Não é que ele ajuda, é que ele tem aquilo também. Então, eu acho que a gente tem que olhar de um outro jeito também, né? Eu acho que sempre perpassa muito por essa questão da cultura. Doutora Jéssica, quer fazer mais algum comentário? Daí depois tem a doutora Maria Sol. Depois eu também. Fala você, Maria Sol, depois eu falo. Só para... Então, posso? Quem fala? Então, eu queria parabenizar, né, as duas palestrantes que foram excelentes, a Jéssica, a Juliana, né? A Jéssica, eu gostei muito do que ela trouxe, né? A questão dos sentimentos, né? Eu acho que... E também quero parabenizar o Horizonte, porque é um tema muito importante, né? Talvez dar espaço para a gente falar sobre a questão do masculino, a questão da sensibilidade que eles têm, das dificuldades, das angústias, né? Que o homem não chora, o homem não sente, e, de uma certa forma, a gente acaba também absorvendo isso, né? Então, eu acho que está havendo uma modificação, no mínimo no Brasil. Eu não sei se no Panamá é a impressão que me deu, talvez nem tanto, mas essa geração nova
não é mais só responsabilidade da mulher. A mulher briga para que seja responsabilidade dos dois, né? E dá espaço para expressar realmente os sentimentos, né? Quero... Tem várias coisas que a gente pode pensar um pouco, né? Também nas perguntas que a Renata colocou, né? Entre o desejo de quero ter um filho, quero dar um filho a outra pessoa, né? Essas diferenças, né? A gente poderia desenvolver um pouco mais entre o que é eu quero e eu quero dar, né? A questão narcísica, a questão da relação de objeto, mais ou menos por aí. Mas eu quero parabenizar pelo fato de trazer essas questões à tona, para a gente poder realmente romper com preconceitos também, né? Em relação à figura masculina, e eles também assumirem um papel, né? Negando os próprios sentimentos, as fantasias, as angústias, né? Mas acredito que essa geração agora está vendo mudanças, né, mais significativas. Queria até escutar isso, né, da Jéssica, o que ela pensa, se há alguma na geração está sentindo alguma diferença. Até, Rosa, desculpa, só fazendo um comentário, até pela questão de se o homem quer esse lugar, né? Se ele quer sair, porque é um lugar cômodo, né, Jéssica, né, Juliana? Eu acredito que seja um lugar cômodo. Ele quer esse lugar de pai, de cuidar de si, da família, né, procurar atendimento preventivo. Ele quer isso. E as relações, né, que as relações são mais fluidas, né? Quer dizer, né, eu acho que tem algumas questões aí para pensar. Não entendo a Ô, Maria, não entendo. ¿entendeste? Disculpen. Ese por el idioma no entiendo la pregunta. El micrófono, Rosa. Ô, Rosa, seu microfone está fechado. Ativar, né? Não, o que eu queria saber, porque nós estamos sentindo, por exemplo, que nesta geração há algumas modificações, né, desse papel, né, desse papel de homem, né, dessa possibilidade de expressar os sentimentos, que eu acho que, na medida que o homem se torna mais sensível, né, capaz de reconhecer a própria vulnerabilidade, ele se sensibiliza mais, né? Se você vê alguma mudança na estrutura cultural em relação ao homem ou não, né? Principalmente Jéssica, né, que vem talvez no Panamá, como é que seria isso, né? En Honduras. Em Honduras, desculpe. No hay problema. Ya entendí, Rosa, gracias. Estaba leyendo que algunos post-freudianos decían que la identificación del hombre comienza el niño identificándose con el hombre que la madre lleva. Sí. Entonces, ¿quién crea el machismo? ¿Es el hombre o es la mujer? ¿Quién crea ese hombre macho, ese hombre machista? Y lo que...
Eu penso em la identificação secundária, não la primária. Primária será uma identificação primária com la madre, né? El femenino del hombre. ¿No? Sí, y hablaban de cómo es la mujer la que le tiene que dar ese lugar al hombre, al padre, para influir en el hijo, en la crianza, en la separación que tiene que hacer. Creo que preguntaba sobre la generación. Sí. Es increíble, Rosa, pero antes de pensar mis estudios en psicoanálisis, yo no me daba cuenta que era una mujer maltratada psicológicamente por los hombres. Lo veía normal. Sí. Era algo normal el trato de los hombres. No es que me golpearan, Sí. no, pero algunas actitudes o formas de tratarnos lo normalizaba. Y cuando empecé a supervisar, me llamaron la atención, me decían, Jessica, ¿no te estás dando cuenta que este hombre, si era un paciente, te está maltratando, o que ese hombre está maltratando a tu paciente, a la esposa? Y ahí comencé a ver, siendo psiquiatra, empecé a estudiar psicoanálisis, siendo psiquiatra, normalizaba esto. Entonces normalizaba el maltrato, normalizaba el machismo. Y poco a poco empecé a notar que algo no estaba bien. Y creo que las mujeres, no puedo generalizar, pero muchas nos acomodamos a ese rol, porque todavía en la sociedad donde yo vivo, la mujer está esperando un hombre que aquí dicen que les resuelva. Es decir, que las mantenga, con los cuales puedan formar un hogar sin trabajar, aun cuando estudian, porque estudian, pueden llegar a ser universitarias, pero se pone en primer lugar la familia, el esposo y los hijos. Entonces, pero sí hay cambios, hay grupos feministas trabajando en el país que poco a poco han ido poniendo, sensibilizando. Y al final creo que los hombres, cuando logran salirse de ese rol impuesto, sienten se les quita un gran peso de encima. Porque poder expresar su fragilidad, su vulnerabilidad, es menos cansado que siempre mostrar que ellos son fuertes y que no sufren. Y entonces, claro, las mujeres queremos que ese hombre siga así, porque así nosotros, protegidas, cuidadas. Entonces, creo que nosotros estamos muy atrás todavía, Rosa. Y por eso voy a pedir ayuda. Quiero empezar a trabajar con el COAP aquí en Honduras para comenzar a sensibilizar sobre estos temas que se tocan con pinzas. Porque aquí, si los grupos feministas es que son excluídos, las mujeres excluidas. Son lesbianas o son marimachas. O sea, de manera despectiva se tratan, hasta les dicen un nombre. Entonces es con pinzas que se trata aquí. Sí. O sea, como por ejemplo, hay un grupo, todavía existen, que no permiten que la mujer vaya sola al ginecólogo, tiene que ir el hombre. Y tiene que entrar también. O eligen una mujer. Cuando yo vine a trabajar aquí a San Pedro Sula, fui la primera mujer psiquiatra en esta zona norte. Tuve mucho paciente mujer porque solo con una mujer les permitían poder ventilar sus problemas emocionales. Del área de psiquiatría. Entonces, y eso fue en 2002, hace poco, o sea, no es
no es mucho. No, no, no. Entonces aquí hay mucho trabajo que hacer, o sea, Sí. mucho. Y ojalá que pueda contar con la ayuda de ustedes porque me interesa empezar poquito a poco sin asustar. Porque aquí para nós outros é muito prazeroso poder compartilhar as ideias, discutir. A jornada do COAP, né, a primeira jornada do Brasil, né, Cláudia Ezeric, eu fiz uma pergunta a Cláudia Ezeric, né, que espera, que quer um homem atualmente. E ele respondeu, né, que não ter mais não ficar nesse papel, né, de sustentar, de ser um grande herói, né? É isso que ele gostaria de ser, não precisar ficar nessa posição. Mas muitos homens usam isto como uma defesa, como uma necessidade para abafar a vulnerabilidade, né? Pessoal, nós estamos indo ao final do nosso encontro, tá? Eu gostaria de saber se a doutora Juliana tem alguma coisa a mais para acrescentar no comentário da doutora Rosa, e aí depois a gente vai seguir para o encerramento. Infelizmente, a gente não vai poder contemplar todos que estão solicitando, né, comentários, até pelo adiantado da hora, tá bom? Não, eu só lembrei lá do começo da minha apresentação, né, que o Antonino invejava as mulheres, como elas podiam ser sensíveis, demonstrar, né, a fragilidade. E aí a Isaura, ela fala que esse pensamento do Antonino, ele era maricas, né? Então, acho que é muito difícil mesmo ser homem, Rosa, hoje em dia. Acho que bom que tem aí essa frente. Eu fiquei pensando muito aqui, eu até ia mandar uma mensagem para a Renata, como que esse assunto rende. Acho que a gente aqui, a Maria queria falar, acho que aqui no chat apareceu mais uma outra pessoa que queriam falar, eu tenho a agradecer, né? Acho que é um assunto mesmo que é muito bacana aí da gente poder desenvolver, tem muitos desdobramentos. Obrigada a vocês. Tá certo, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer as convidadas, a doutora Jéssica, a doutora Juliana, pela presença. Desculpe que eu não posso também dar fala a todos, porque realmente a gente tem um tempo, temos a coordenação aqui que a gente vai se organizando em relação aos horários, tá? E agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela receptividade também nos nossos contatos pessoais que tivemos. E em nome da Clínica Horizontes também, agradecimentos. E vamos falar da semana que vem, na Quinta Psicanalítica, o tema vai ser o que violenta o adolescente, pensando o antes e o pós-pandemia. As inscrições para os eventos estão no Instagram da Clínica Horizontes ou nos links das publicações dos eventos nas postagens do Facebook. Acesse as redes sociais da Clínica Horizontes para demais atividades, grupos de estudos e cursos e matrículas para o curso de formação para 2021. Uma ótima noite para você que nos acompanhou até aqui e esperamos vocês na semana que vem. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.